Pessoal, depois dessa aula maravilhosa do professor André, que ele fez essa exposição brilhante para a gente, que explicou o princípio da neutralidade na sua história, na sua genética, eu falei assim, meu Deus, fiquei pensando, como é que eu vou dar aula depois dele, né? Porque ele veio e trouxe toda essa carga doutrinária, acadêmica tão importante, e realmente eu acho que trouxe muitas luzes para a gente ter essa bagagem para entender o princípio da neutralidade e da não cumulatividade. Mas quando eu e o professor André, a gente foi repartir quem ia falar o quê, nós combinamos justamente isso, que ele faria essa parte introdutória, que histórica, trazer os fundamentos constitucionais, tanto do princípio da neutralidade e, por consequência, da não cumulatividade, no mundo e na emenda constitucional 132, e eu iria fazer algo bem pé no chão, que é destrinchar, vamos dizer assim, o que está na emenda constitucional 132 e na. Só tô ligando o meu cronômetro aqui. E na emenda constitucional 132 e na Lei Complementar 214. Então, assim, vocês receberam o material, são muitos slides, eu vou tentar passar tudo. Muita coisa eu acho que o André já passou, mas aqui eu vou realmente trabalhar em cima do texto da emenda constitucional e da lei complementar. Como eu falei ontem para você, ontem não, na terça, né, quando eu estava comentando um pouco sobre a apresentação da professora Ariane, é fundamental, né, nesse momento em que vocês estão fazendo uma aproximação do direito positivo, realmente se preocupar em ter a emenda constitucional 132 e a lei complementar 214 com vocês e acompanhar isso, acompanhar as aulas e as discussões, lendo a lei. Até nós mesmos, quando nós estamos preparando a aula, como eu disse, a gente se vê com muitas dúvidas, e as dúvidas, elas existem. Eu vi aqui algumas perguntas, e depois eu vou tentar responder, mas muitas questões, gente, estão ainda sendo estudadas, criadas. Ninguém, como eu já falei também outras vezes, ninguém tem experiência nessa lei ou um profundo conhecimento. Cumprimentar meu amigo Renato, entrou. Oi, Renato, obrigado. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela, vocês já receberam. A diferença da primeira para a segunda foi só um slide, que não sei por quê, ainda bem que eu olhei, não tinha ido um slide, não que ele seja importante, mas enfim, quem está só com a primeira versão não vai ter tanto. Eu falo o slide que é. Como eu já havia combinado com o professor André, que ele falaria dessa parte constitucional, doutrinária, eu fiquei com a não cumulatividade de uma maneira geral e regimes diferenciados, apuração, toda essa questão mais prática. Bom, vamos lá. Eu acho que antes da gente falar da não cumulatividade, da emenda constitucional 132 para os novos tributos IBS e CBS, nós temos que lembrar que nós já temos hoje uma não cumulatividade, que ela é uma não cumulatividade para três tributos, três ou quatro, né? Se a gente dividir o PiscoFins em, olha, escrevi errado ali, em dois. Então, nós temos no ICMS, no IPI e no PiscoFins. Para cada um desses tributos, a forma de entender esse princípio da não cumulatividade, que é geral, e a técnica da não cumulatividade, para cada um deles, vai ser diferente. Por quê? Porque a não cumulatividade, já entendida assim pelo Supremo Tribunal Federal, ela pode sim ser relacionada às previsões legais para o crédito. Então, a lei pode limitar quais tipos de crédito que darão, que poderão ser aproveitados pelo contribuinte. A não cumulatividade, ela surge, vamos dizer, para o contribuinte quando há a emissão da nota fiscal e a entrada do produto no estabelecimento do contribuinte. Então, é isso que a gente tem para o ICMS, para o IPI, para o PIS e para a COFINS. Então, se eu estou recebendo um insumo
de um fornecedor e eu já paguei por ele antes, ou eu paguei metade, isso não importa. Quando que eu vou poder me creditar? Quando esse produto ele dá entrada no meu estabelecimento e eu tenho o documento fiscal emitido. E a partir da contabilização desse documento fiscal, eu vou ter direito ao crédito. E aqui, prestem muita atenção, vai ser a grande diferença dos regimes que nós temos hoje de ICMS, IPI, PIS/COFINS para o atual regime do IBS da CBS, em que o creditamento não vai estar atrelado à emissão do documento fiscal ou à entrada do produto. O creditamento vai estar relacionado ao pagamento do IBS-CBS por meio do fornecedor. Aí a gente vai entender isso que eu estou falando. Então, hoje, né, como nós estamos aqui com mais de 200 alunos assistindo, eu vou colocar todo mundo na mesma página. Né? Eu acho que para 99,9% eu vou falar o que todo mundo já sabe. Como que isso acontece? Como que essa não cumulatividade acontece na prática? Então, se eu compro no mês, vamos falar de ICMS, eu compro mercadorias para revenda, que o ICMS está destacado. O valor total das compras foi 50 mil, eu tenho 18, não vou nem entrar se é por fora ou por dentro, tá? 18% da alíquota do ICMS, eu tenho 9 mil de crédito. Então, eu comprei né, no mês de janeiro de 2025, 50 mil em compras, eu tive um crédito de 9 mil de ICMS. Eu vendi 80 mil nesse mês de janeiro, eu tenho 14.400 a pagar em razão dessas vendas, mas eu não pago os 14.400, eu pago os 14.400 diminuído dos 9 mil que eu já entrou de crédito. Isso é a não cumulatividade. Então, eu vou ter o que pagar para o fisco paulista, porque minha empresa está em São Paulo, R$ 5.400, tá? Então, é isso que é o sistema da não cumulatividade de débitos e créditos. Antes da entrada da reforma tributária, enquanto a gente não fala de IBS-CBS, eu vou me creditar a partir do momento em que essa nota fiscal dá entrada no meu estabelecimento, que há a emissão dessa nota fiscal e eu contabilizo no meu livro de entradas, nessa apuração do ICMS, eu contabilizo com a nota fiscal, com o ICMS destacado na nota, eu vou ter o direito ao crédito. E isso vai mudar radicalmente agora com a reforma tributária. O direito ao crédito, pela não cumulatividade do IBS e da CBS, não está atrelada a apenas a escrituração da nota fiscal. Ela vai estar atrelada ao pagamento do tributo. Então, aqui era a conta que eu tinha falado. Então, eu quero que nesse momento vocês tenham em mente que a não cumulatividade para ICMS, para PIS e para COFINS está relacionada à entrada do produto no meu estabelecimento e à emissão da nota fiscal e sua consequente contabilização. Então, tudo aquilo que está pago de ICMS numa operação vai ser descontada na subsequente por meio da apuração pelas notas fiscais. Não se olha o pagamento. A realidade brasileira mostrou que grande parte da litigiosidade desses tributos e grande parte das fraudes tributárias está justamente nessa operação da não cumulatividade. Grande parte da litigiosidade, como não é uma não cumulatividade ampla, ela é delimitada por lei, para o ICMS, para o IPI, a necessidade de que esses produtos estejam totalmente atrelados à produção ou à venda, e no PIS/COFINS que sejam essenciais e relevantes, tem um primeiro requisito, então, que é que saber se esse crédito está acoplado a essa figura legislativa, então não há um creditamento amplo.
Então, a litigiosidade está muito forte nisso. E no segundo momento, em razão das grandes fraudes tributárias, que são as empresas noteiras, né? Aquelas que emitem nota sem que tenha havido a operação, só para possibilitar que o outro tenha o crédito. Aqui colocando que tudo isso é escriturado. Muito bem. Visto como existe hoje o mundo, no mundo dos fatos e real de ICMS, IPI e PIS/COFINS, eu não coloco aqui o ISS, porque o ISS não existe não cumulatividade para ISS, ele é um tributo só cumulativo. Nós vamos para a previsão da não cumulatividade na emenda constitucional. E essa previsão está no inciso 8º do parágrafo 1º do 156A, que vai dizer que aqui vai falar do Acabou IBS, é igual. também. Gente, tem alguém com o microfone aberto, peço para fechar. O imposto que é o IBS e a CBS, informado pelo princípio da neutralidade, ele vai atender para ser não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre as operações anteriores, nas quais seja adquirente de bem material, imaterial, inclusive direito ou serviço, e aqui já coloca, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso e consumo pessoal, que vão estar especificadas em lei complementar, e as demais hipóteses previstas na Constituição, na emenda constitucional. Então, para o IBS e para a CBS, nós temos, em regra, uma não cumulatividade plena. Tudo dará crédito. Então, por que a indústria apoiou tanto a reforma tributária? Porque para a indústria, ela certamente vai ter muito mais crédito do que ela teria hoje. Como o professor André muito bem colocou, hoje a gente não se acredita, nenhuma indústria se acredita de serviços jurídicos, de qualquer serviço administrativo, de qualquer insumo gasto na parte administrativa da empresa. Nem para o PIS/COFINS, nem para ICMS, nem para IPI. E agora a regra é que tudo vai permitir a compensação. Então, nós estamos falando de uma não cumulatividade plena. Tem problemas? Não é tão plena assim? Tem. Mas vamos primeiro falar da regra geral e depois a gente vai para as especificidades. Quais são as especificidades que torna muito mais complexo a reforma tributária do que aquela imaginada no primeiro momento? Nós temos o regime geral do IBS e da CBS e vamos ter, como vocês já viram, os regimes específicos, os diferenciados e os especiais. Para os regimes específicos, nós vamos ter uma cláusula diferente para a não cumulatividade. Então, para todos esses, deixa eu andar só aqui um pouquinho, aí depois eu volto. Para todos esses regimes específicos, há já a previsão na emenda constitucional, ou falando que não vai poder se aproveitar, ou dizendo que a lei complementar poderá excetuar esses regimes específicos da não cumulatividade. Então, a gente vai ver depois o slide que faltou, que eu tinha pulado quando eu passei para vocês, era justamente o que eu tinha colocado todos os artigos da Lei Complementar 214 que trazem essas exceções. Então, para todos os regimes específicos, combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, bens imóveis, planos de assistência à saúde, concurso de prognósticos, sociedades cooperativas, serviços de hotelaria, parques de diversão, parques temáticos, bares e restaurantes, SAFs, operações em convenção internacional, transporte coletivo, veja, o teu sistema vai ter que olhar, a operação, eu comprei, então já vou falar, o, o diretor, o representante de vendas foi almoçar com um possível cliente, a nota fiscal desse restaurante não dará crédito. Isso já existe uma previsão específica na Lei Complementar 214. Nunca dará crédito restaurante para ninguém, bares e restaurantes. É uma opção do legislador que já estava prevista na emenda constitucional. Então, quais são
Como é que é essa não cumulatividade plena? É uma não cumulatividade plena, tudo em tese dará crédito, menos aquilo que é considerado uso e consumo pessoal, que a gente vai ver aqui na aula, e tudo aquilo que tiver nos regimes específicos também não dará crédito, e todas as operações imunes e isentas, tá? Então, isso para a gente ter um panorama. Aqui, quais são os regimes específicos? E nós temos os regimes diferenciados. Os diferenciados são aqueles em que a alíquota pode ser zero, que é uma redução de até 100%. Nós temos a redução de 60% e redução de 30%. Acho que até esse até não está feliz aqui, é redução de, né, e não até. Veja, o professor André já explicou. A alíquota zero, se tem o entendimento que tem a incidência, mas a alíquota é zero. Então, todos os créditos aqui serão mantidos. Mas se eu comprar um medicamento para usar por algum motivo dentro da minha cadeia produtiva, a alíquota dele é zero, eu não tenho do que me creditar, tá? Mas quem está na alíquota zero mantém os seus créditos. Ah, eu comprei um produto agropecuário para fazer o meu produto, ele tem alíquota de 40%, porque ele teve uma redução de 60%. Qual é o crédito que eu vou tomar? É um crédito de 40%. E a mesma coisa nos serviços de profissão regulamentada, tá? Então, eu acho que quanto a isso a gente não vai ter maiores problemas. Os regimes especiais, como a gente tem, eu vou trazer aqui o simples, tá? A gente vai ter também alguma coisa com o produtor rural, mas isso vai ser falado no agronegócio. Tem a Zona Franca, que também vai ser tratada especificamente. No Simples, foram criadas duas possibilidades da tomada de crédito. Quem está no Simples anualmente pode optar por continuar no Simples geral. Então, ele vai ter, hoje ele está no Simples para o ICMS, para o IPI, ele vai poder continuar para o IBS, tá? E, ou ele, para IBS e para CBS, PiscoFins também. Ou então, ele vai poder fazer uma opção para ficar no Simples para o Imposto sobre a Renda e para as contribuições previdenciárias e contribuição social sobre o lucro líquido. E aí ele pode optar por ser um contribuinte do IBS-CBS. Nesse caso, ele passa o crédito integral. Se ele estiver só no Simples, ele vai passar aquele valor minúsculo, né? Aquele percentual pouquíssimo que vai ter lá de IBS e CBS. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de calma. Então, eu já passei para vocês, mas para a gente ter isso em mente, para os regimes específicos, regras específicas. O André já colocou a questão da isenção e da imunidade. A emenda constitucional falava que para isenção não poderia ter a manutenção dos créditos, e a emenda constitucional deu a opção para o legislador infraconstitucional escolher se nas operações imunes se poderia ou não ter a manutenção dos créditos. A lei complementar acabou optando por não manter. Muito bem, visto que está escrito na emenda constitucional, vamos para a lei complementar. Aí começam os problemas. Os problemas vêm quando, gente? No caminho da positivação. A lei complementar, ela vai dizer, olha, aqui eu estou colocando os artigos para facilitar, por isso que ficou extenso os meus slides, não vou ficar lendo, mas assim, o que ela vai dizer? O contribuinte que está no regime regular, então isso é uma coisa que quem começar a ler a lei vai perceber que a técnica legislativa optou por isso, falou assim, contribuinte do sujeito ao regime regular, isso vai estar o tempo inteiro sendo falado. Ele vai poder apropriar crédito do IBS e CBS. E vai dizer isso sempre nas operações em que ele seja adquirente, exceto as consideradas de uso ou consumo pessoal, nos termos do artigo 57 dessa lei complementar e nas demais hipóteses. Então, eu estou chamando a atenção um pouco disso, porque eu vejo muita gente falando assim: olha, a não cumulatividade é plena, menos uso e consumo. Não é verdade. É uma não cumulatividade plena, menos uso e consumo, menos
as operações que estão em regimes específicos, que cada uma delas terá um formato próprio de creditamento. E aqui já vem umas regrinhas. A realização de operações sujeitas à alíquota reduzida não acarretará o estorno. Já fala, aqui o legislador já faz a opção para que as operações imunes, Por favor. é normal, as imunes isentas ou sujeitas à alíquota Se não zero. aparecer até 3 segundos aqui, eu não vou fazer. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Eu peço, por favor, que prestem atenção, que senão atrapalha bastante a aula. Opa, ó, já atrapalhou aqui, né? Vamos lá. Voltar aqui para a apresentação. E também tem a previsão que, quando tiver apropriação de crédito presumido, vai poder ser apropriado esse crédito presumido, e especialmente aqui ele vai estar se referindo aos produtores rurais. O artigo 51, aí ele sim, eu quis antecipar lá, já vai dizer que a imunidade e a isenção acarretarão a anulação dos créditos relativos às operações anteriores. Então, me parece muito claro a opção do legislador em não permitir mais que empresas acumulem crédito. O professor André já fez aqui as suas considerações com as quais eu concordo, mas já também no artigo 52 já é expresso em dizer que nas operações sujeitas à alíquota zero serão mantidos os créditos. Então, nós temos aqui uma tabelinha de efeito. A saída imune, exceto exportação ou isentas, a anulação do crédito e necessidade do estorno de todos os seus outros dos créditos anteriores. Saídas com alíquota zero ou alíquota reduzido, mantém o crédito sem estorno. Operações imunes isentas sujeitas à alíquota zero, com diferimento ou com suspensão, não conferem crédito para o adquirente. Qual é a grande mudança da não cumulatividade na reforma tributária, que muitos estão alegando que vai ser a grande questão constitucional, que vai ser questionado provavelmente, e que é a mudança de paradigma? O crédito está vinculado ao pagamento. Crédito consignado ao pagamento do IBS e ICBS incidentes nas operações em que figurar como adquirente. E a tomada de crédito, ela vai ser segregada entre IBS e CBS. Ah, mas como é que eu vou saber se o meu fornecedor pagou? Bom, essa foi a grande questão na emenda constitucional 130, na emenda constitucional 132 e na lei complementar 214 já tem uma regra que, se não houver a possibilidade do contribuinte verificar, ter uma plataforma em que ele possa verificar se o pagamento foi feito, ou se não tiver o split payment, não poderá ser condicionado. Então, de alguma forma, para que essa regra valha, ou seja, a gente sai da tomada de crédito meramente escritural para uma tomada de crédito que também é escritural, mas escritural e mediante a comprovação do pagamento da operação. Nós vamos ter agora dois requisitos para a tomada do crédito. Então, em regra, todas as aquisições darão direito ao crédito, exceção os bens e serviços para consumo pessoal e os regimes específicos, e o sistema, um sistema desenvolvido pela Receita Federal vai permitir ao fornecedor e ao adquirente que eles consultem as operações. E vai ser muito legal, gente, não percam a próxima aula, que é terça-feira, que é sobre o split payment, que é com o Ângelo De Angelis, e a Carla vai ser a debatedora, porque o Ângelo vai mostrar muito esse sistema. Ele está muito por dentro de todo esse sistema que já está sendo desenvolvido pela Receita Federal e por esse pré-comitê gestor do IBS, para permitir essa configuração do pagamento pelo adquirente pelo fornecedor no momento que o adquirente vai pagar o fornecedor. E aqui, gente, a gente vem com um problema que foi levantado na aula passada,
pela professora Ariane, que vai estar relacionado à não cumulatividade. O momento da ocorrência do fato gerador será o momento do fornecimento do bem ou do serviço, ok? Como é até agora, ainda que de execução continuada ou fracionada. Mas uma regra que muda essa configuração. Se houver adiantamento total ou parcial, os tributos devem ser antecipados proporcionalmente ao valor recebido. Eu me lembro que vocês fizeram várias perguntas sobre isso para a professora Ariane. Suzy, qual que é a relação da ocorrência do fato gerador com a não cumulatividade? A, a grande questão aqui e a ligação entre esses dois pontos é que a partir do momento em que está previsto que um adiantamento total ou parcial ele antecipa proporcional ou totalmente o valor do tributo, vai permitir também que o adquirente tome o crédito parcial ou total de acordo com esse pagamento que foi feito. Então, a não cumulatividade, a tomada de crédito, ela não se relaciona mais à entrada necessariamente do insumo ou do produto no estabelecimento do adquirente ou do serviço, né? Estou muito ligada aqui no bem, que foi, acho que uma das perguntas que eu vi lá para o professor André. Então, isso muda demais o. Ué, parou aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Vou tentar de novo aqui. Então, isso muda demais a configuração do que nós tínhamos. Eu estava escutando um seminário, vocês podem até ouvir, está no YouTube, é o Observatório da Reforma, que é feito em conjunto pela Fiesp, pelo IDP e pelo NEF, em que várias das pessoas que participaram da elaboração da lei estavam discutindo qual é a natureza jurídica desse adiantamento. E eu já escutei em seminários, em rodas de debate, que, e se a empresa, em vez de fazer o adiantamento, fizer um contrato de mútuo? Aí você deve estar pensando, mas quem que vai fazer isso? Gente, pensa para uma empresa de máquinas muito grandes, de valores muito altos, aqueles contratos, aquele contrato em que você vai comprar uma máquina, um ativo valiosíssimo, em que o fornecedor, hoje, normalmente o que acontece? Ele recebe um terço, metade do valor, antecipadamente, porque muitas vezes ele tem que importar insumos e uma série de coisas. Hoje, a partir da reforma tributária, esse valor, ainda que proporcional, nesse valor, ainda que proporcional, vai ter a cobrança do IBS e da CBS. Então, ele vai ter que fazer uma conta para embutir esse valor e conseguir receber todo o valor que ele precisa para adquirir ali os insumos. Eu acho, né, que se tem um ponto em que pode haver litigiosidade, e uma litigiosidade, aqui sim, com uma grande discussão, porque o crédito vinculado ao pagamento, Suzy, não acredito que vai ser julgado inconstitucional. Mas aqui eu acho que a gente tem algumas questões. Qual seria o fundamento constitucional para isso? Seria o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, que faz a previsão de uma substituição para frente? Mas eu estou falando de uma substituição, porque veja, a substituição para frente, eu estou numa cadeia de vendas, que eu já sei que isso vai acontecer, e eu cobro aqui no primeiro. É isso que está acontecendo? Ou está se dando uma antecipação da ocorrência do fato gerador, sem que o fato gerador tenha acontecido? Então, eu realmente é um tema que, para mim, eu estou pesquisando,
Estou pensando, não vou falar para vocês qual é a natureza jurídica desse pagamento, porque para mim isso não está formado. Algumas pessoas entendem que é um fato jurídico tributário que vai acontecer, tanto que já tem um pedido, vamos dizer assim, e que o fundamento estaria no artigo 150, parágrafo 7º. Eu estou pensando sobre isso e coloco aqui para vocês que acho que vai sim ser um tema de litígios, especialmente para indústrias de produtos de alto valor. E nesses casos, possivelmente a empresa vai pensar se ela vai entrar com a discussão ou se ela vai fazer um contrato de mútuo com o seu cliente e depois esse mútuo vira, se faz uma compensação mais para frente. Se os fiscos vão aceitar isso ou não, também vai ser quem viver verá, tá? Mas eu acho muito importante que a gente fale sobre isso. Trazendo aqui, como eu falei para vocês, que o meu objetivo é trazer o que está na lei, a gente vai ter, a partir do artigo 47, a previsão da não cumulatividade, né? Como eu já coloquei. O que esse artigo 47 ele fala? O crédito IBS-CBS vai ser usado, é permitido para quê? Para extinção dos débitos tributários. Então, esse crédito ele vai ser usado para isso. Não pode compensar IBS com CBS. Então, por isso, lembra que eu coloquei? É segregado. IBS, o valor do crédito IBS vai para a conta do IBS, o valor da CBS vai para a conta da CBS. Vai ter que ter uma comprovação via documento fiscal eletrônico. Também não basta só o pagamento, não adianta falar, é o pagamento que vincula, você tem que também. E a gente vai ver que tudo isso vai estar super casado. Tem toda a questão do Simples Nacional, que já está aqui no 47, e a gente vai falar com calma sobre ele. E vai ter que fazer o estorno do crédito obrigatoriamente em casos de perda, roubo ou deteriorização dos bens. Ah, que bonitinho que tá isso aqui que tá me pegando. Bom, não é permitido, como eu falei, tomar crédito em operação imune, isenta ou com alíquota zero. Gente, por que que a alíquota zero não dá crédito? Porque não teve nada pago. A imune também, isento também. Como eu acho que o André colocou, essa discussão existiu lá atrás, agora ela não tem mais. Os créditos são mantidos nas exportações, ainda que tenha imunidade, nas alíquotas reduzidas, inclusive na zero, e para operações específicas previstas na lei. E a apropriação é permitida apenas quando houver a extinção dos débitos. Por que que é mais Por que que tecnicamente é mais correto falar que a apropriação do crédito é quando houver extinção do débito? Porque a extinção do débito, ela não é só pelo pagamento, ela também é pela compensação, né? Então, é isso que a gente vai ver. A gente está falando o tempo inteiro, crédito vinculado ao pagamento, o correto seria crédito vinculado à extinção do débito. Mas é o que pegou e é isso que a gente vai falar. Como é que utiliza os créditos? Isso também está previsto já aqui, né? Estava num dos pontos da aula e previsto também nos artigos 47 seguintes. Primeiro, você compensa com os débitos antigos. Então, os créditos eles são usados para quitar os valores devidos de períodos anteriores, incluindo juros e multas. A compensação, se tiver crédito, ela vai ser compensada com valores devidos no mesmo período de apuração, seguindo uma ordem cronológica a ser definida pela legislação. E aí, se você tiver crédito, você pode usar para compensar para débitos para períodos futuros, também seguindo uma ordem estabelecida. Suzy, e se eu adquirir muitas coisas, eu estou no início da minha produção, eu só estou montando a minha fábrica, o meu restaurante, o que quer que seja, e ah, eu nem tenho ainda a possibilidade de vender. Calma, você vai poder usar esse crédito. Está falando aqui que você pode pedir o ressarcimento e vai receber esse valor com 30, 60, no máximo 180 dias, tá? Que estão aqui as previsões. Então,
O contribuinte ele pode optar por solicitar o ressarcimento desde que ele tenha crédito sobrando, né? Em vez de usar os créditos para compensação de débitos futuros. Regras importantes aqui. Os créditos, eles são compensados pelo valor nominal, eles não sofrem correção monetária, e se houver previsão expressa na lei, vai poder ser aplicado juros ao ressarcimento dos créditos, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, resumindo, primeiro os créditos são usados para pagar débitos vencidos, depois para pagar do mesmo período, caso ainda tenha saldo, você vai passando esse saldo. E o contribuinte pode optar por pedir o ressarcimento, e eu não sei se vocês lembram, um dos pilares da reforma tributária, sempre falado, é que o crédito tributário vai ser pago de uma maneira muito rápida, não vai ser essa coisa que existe hoje, até porque vai estar, o ICMS a gente, né, ninguém recebe, vai estar no comitê gestor, e eu não sei, acho que alguns de vocês devem ter feito já as aulas anteriores, eu não me lembro em qual edição, as aulas anteriores, não, os cursos anteriores, o professor Javier, que vai dar daqui 2 ou 3 aulas, que vai falar da experiência internacional, eu me lembro bem que algum aluno perguntou e ele disse que na Espanha esse ressarcimento sai em semanas, não chega nem a demorar um mês. E os créditos não são corrigidos monetariamente. Bom, só estou apanhando aqui, né, gente? Mas tirando esse pequeno problema, o meu mouse eu não sei onde ele está, então eu estou. Agora, ele faz isso, mas a gente vai fazendo isso durante a aula. Não, voltei aqui. Gente, os créditos não podem ser transferidos entre contribuintes. E aqui, qual é a exceção? Permitida a transferência apenas em caso de fusão, cisão ou incorporação. Então nós vamos ter um monte de operação societária para aproveitar o crédito. Só se, gente, só se não valer a regra que o ressarcimento vai acontecer de uma maneira rápida. Porque só vai ter esse planejamento tributário da exceção se não for cumprida a promessa. Quem já me assistiu falando sabe que eu falo que eu sou formada há 36 anos e eu não acredito na devolução rápida. Mas isso sou eu, uma advogada velha, né, cansada de briga, né, aquilo que a gente fala, você vai pedir o ressarcimento, você vem com autos de infração. Aqui estão dizendo que a regra é outra. Como eu disse, assisti a aula do Javier, ele disse que o IVA europeu a devolução é rápida, então não é para existir. Agora, se começar a ter muita dificuldade, o que vai acontecer? Operações societárias, que são quem está mais tempo no mercado, que é a incorporação às avessas, tudo que existia, para poder aproveitar o crédito de uma empresa para outra. E por que que é importante usar o crédito ou pedir o ressarcimento? Porque tem um período de 5 anos, está aqui na lei, para utilizar esses créditos. É um prazo aqui prescricional. Bom, isso tudo que eu falei está entre o artigo 47 e o 56. E aí a gente entra no conceito de uso ou consumo pessoal, que eu particularmente acho que vai dar aqui um pouco de pano para manga, porque a emenda constitucional falava aqueles casos previstos na lei complementar, aqui já vai se colocar que não se está num rol, né, totalmente exaustivo, quem viver verá. Mas o que eu vou defender aqui um pouco o governo, né? A gente não gosta muito de fazer isso, mas eu vou defender. Perto do que a gente tem hoje, muitas vezes quando eu vou fazer um treinamento, uma apresentação numa empresa, o pessoal fala assim: nossa, mas perto do que tem hoje, essa restrição está pequena. Então, vamos pensar pelo copo mais cheio, né, do que mais vazio. O que que o artigo 57 vai falar? Ele vai dizer o que que se ele considera uso e consumo pessoal que não vai dar direito a crédito, tá? Então, ele já coloca vários itens e vai colocar que os bens e serviços adquiridos pelo próprio contribuinte
e fornecidos de forma não onerosa ou a valor inferior ao de mercado. E para quem? Para o próprio contribuinte, quando esse for pessoa física, para sócios e administradores, para empregados, e familiares, e para cônjuges, companheiros e tudo mais, que são os familiares. E ele vai distinguir, falar o que ele considera bens e serviços considerados de uso pessoal. As joias, as obras de arte, as bebidas alcoólicas, os derivados do tabaco, as armas e os serviços recreativos e estéticos. Gente, eu acho que até aqui tudo bem, né? Não tem nada de muito diferente do que a gente esperava. Gente, acho que fica muito ruim eu apresentar, porque ele está toda hora saindo. Eu vou tentar apresentar aqui. Se tiver ruim aqui, alguém levanta a mão aqui e me fala. Eu acho só para quem está acompanhando no celular, Suzy, tipo Vai eu, aí ficar. fica pequenininho, no computador fica normal. Fica normal, não, mas fica tranquilo para visualizar. Agora, essas exceções não vão ser consideradas uso pessoal, por exemplo, um insumo que é para revenda ou para produção. Gente, se eu sou uma joalheria, é óbvio que a compra da joia vai me dar direito a crédito. As armas nas empresas de segurança vão dar direito a crédito. Os serviços recreativos, estéticos, esportivos, utilizados em estabelecimento físico por clientes, vamos dizer que você tenha, que isso esteja dentro de um clube, vai dar direito a crédito. E aqui, eu acho que tem uma pegadinha nos benefícios obrigatórios que vão dar direito a crédito. São os benefícios obrigatórios aos empregados: uniforme, alimentação, saúde, creche, vale transporte, educação, previstos em convenção coletiva. Se eu não me engano, está escrito, é o inciso, a letra F do inciso 4 do artigo 57. Que vai falar. Peraí, deixa eu achar aqui. Em algum lugar vai falar em acordo ou convenção coletiva. Quando se falava de convenção coletiva, eu estava se entendendo que estava muito mais difícil, mas aqui é algo para ficar atento, porque às vezes a empresa tem muitas filiais que têm convenções coletivas em regiões diferentes, e às vezes uma você tem o vale transporte dado em convenção coletiva e no outro não está na convenção coletiva, e a empresa dá o vale alimentação, educação para ambos. Então é importante já fazer essa verificação. Gente, se aquilo que é vedado, se for apropriado, vai ter problema, né? Vai ser exigido o pagamento do débito com os acréscimos legais. E também tem uma previsão que, se a empresa ela for usar temporariamente, se algum bem for usado temporariamente, um desses bens vai ter uma tributação proporcional ao tempo de uso. Então, uma outra coisa, o carro, eu forneço um carro para o meu funcionário para ele trabalhar com o carro. Se o funcionário leva o carro para casa, o melhor que se tem a fazer aqui é estabelecer um critério que o funcionário assine, que a empresa assine de quilometragem e tal, para que haja uma proporcionalidade e uma regra para qual é a regra dessa proporcionalidade. Não pode no mês ser 50%, no outro 60%, isso a gente já viu. Bom, passando, né, essas questões, a gente vai para o tema, que é o tema da extinção do crédito tributário, a qual a não cumulatividade está totalmente relacionada. E os débitos, eles vão ser liquidados ou extintos por 5 formas estabelecidas aqui na lei. Pela compensação, que é igualzinha que a gente tem hoje, igualzinha não, parecida, similar. Um recolhimento pelo contribuinte, que é similar ao que a gente tem hoje, compensa, fica com saldo, paga. O split payment, que é objeto de uma aula específica. O recolhimento pelo adquirente, que só vai fazer sentido, e vocês vão entender isso
pela próxima aula, eu tô colocando uma pressão aqui no Ângelo e na Carla para a aula que vem. Vocês vão entender que o recolhimento pelo adquirente só vai fazer sentido no pagamento em dinheiro e para quem a lei atribuir responsabilidade. Esses créditos, eles sempre serão imputados aos débitos abertos na ordem das operações e eles vão ser vinculados a uma operação específica. Gente, parece meio que não está fazendo sentido, mas daqui a pouco tudo faz. O adimplemento, diferente da não cumulatividade, ele está previsto nos artigos 27 seguintes. E ele vai, aqui eu estou copiando o artigo da lei que está se remetendo às hipóteses de extinção que eu falei. Então, a compensação, o pagamento, o recolhimento financeiro, o recolhimento pelo adquirente e pelo responsável. Os artigos que nós estamos falando sobre isso. Então, 29 vai falar da compensação, pagamento pelo contribuinte, porque a compensação e o pagamento, gente, dificilmente você vai pagar especificamente uma operação, talvez se for a primeira da sua empresa, né? Sempre vai ser a apuração das entradas mais as saídas e aí aquele saldo a pagar. O recolhimento pelo adquirente, que é a previsão do artigo 36, como eu falei, eu estou comprando da empresa do Renato. Eu sei que a empresa do Renato dá mal das pernas. Ele me pede para pagar em dinheiro. Eu vou lá com a malinha 007, levo lá os reais, mas eu falo: não, Renato, eu não vou, eu quero tomar crédito disso. Tudo bem, eu te pago em dinheiro, mas eu quero tomar crédito. Aí o que eu faço? Eu destaco o IBS-CBS e pago integralmente. Para o Renato não vai ser um bom negócio, porque se ele tiver créditos, ele ele vai perder o valor integral do IBS-CBS, não vai haver nenhum tipo de compensação. Mas, enfim, e o recolhimento pelo responsável. Tem no artigo 38 também a forma da devolução dos créditos, que é o pagamento indevido ao maior. Só que isso somente vai acontecer nas hipóteses em que a operação não tenha gerado de crédito para o adquirente dos bens e serviços, o que é muito difícil, e tenha sido observado o disposto no artigo 66. Eu estou rindo porque ontem eu assisti uma mesa de debates na GV, no segundo Congresso do Contencioso, e o nosso querido amigo Salucci, não sei se ele está, nem sei se ele aceitou ou não para dar uma das nossas aulas, mas ele sempre está aqui conosco. Ele mostrou que vai ser quase impossível, né, ter direito, ou quem não é o consumidor final, conseguir receber de um pagamento indevido a maior. Né? É praticamente impossível vencer aqui ou um 66 ou ser uma operação que não tenha gerado crédito. Agora, isso é diferente do ressarcimento. O ressarcimento é aquele saldo a maior que você fica no final daquele mês e que você pode tanto deixar esse saldo para compensar nos meses seguintes, como solicitar esse ressarcimento. Aqui, eu também vou confessar para vocês que, preparando essa aula e pensando um pouco mais, eu fico um pouco na dúvida. Porque se você pedir o ressarcimento, vai ter que ter aqui toda uma maneira de contabilização. E eu até sugeri, o Marcelo falou que para vocês, né, que está pensando em dar aulas extras, para a gente chamar o pessoal da Receita para fazer um bate-bola para tirar as dúvidas. Porque, veja, se eu pedir o ressarcimento, eu vou ter que estornar e a Receita vai tirar já isso do meu saldo, né? Então, a empresa ela tem que ter muita certeza, tem que ser uma entrada de um crédito muito grande, ou uma empresa sazonal. Eu fico me perguntando, ou eu comprei muitos ativos. Eu acho que vão ser casos muito específicos em que isso vai acontecer. Gente, eu quero entrar aqui na questão da apuração, para a gente, como eu não vou falar do split, fica um pouco, como eu posso falar, esquisito eu falar desse crédito vinculado à extinção do débito. Mas eu acho que falando da apuração, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, a apuração ela vai ser mensal, então muito parecida com o que a gente tem hoje. Só que o que vai acontecer?
você vai ter que ter, a gente já está até brincando, né? Que a empresa ela vai ter que ter uma figura, alguém que vai ser o caixa da empresa, o splitter, né? Do split, aquela pessoa que está acompanhando todos os splits payments. Por quê? Porque vocês vão ver na aula que vem que a Receita e o comitê gestor, eles vão ter que montar uma plataforma em que o contribuinte regular, ele vai ter que enxergar todas as operações que estão acontecendo e todos os créditos que estão entrando para ele. Porque ele só vai saber, o adquirente só vai saber que o crédito entrou quando ele olhar na plataforma, né? Ele fez o split, ele pagou a fatura, vamos dizer, à vista lá, numa vez só. A mercadoria valia 1.000, 250 de IBS, CBS. O contribuinte, o adquirente pagou 1.250, ele vai ter que ver que em até 3 dias úteis tem que bater R$ 250 para ele de crédito lá. Se não bater, alguma coisa está errada, né? Porque era o crédito que estava. E, por outro lado, o fornecedor vai ter que estar acompanhando, porque se ele tinha, vamos dizer, 200 de crédito, e ele só tinha que ter o split de 50, tem que entrar 1.200 para ele. Então, esse sistema tecnológico ele tem que funcionar muito bem. Por isso que todos estão dizendo que a reforma tributária é também uma reforma tecnológica. E essa apuração, apesar dela ser mensal, a empresa, o contribuinte que está na cadeia, ele vai ter que acompanhar minuto a minuto, porque qualquer valor que não entrar, que teria que ter entrado, ele vai ter que reclamar imediatamente, né, no canal e a própria lei aqui está dizendo como vai acontecer. Olha, o meu slide eu estava procurando, ele já estava achando que tinha aberto a apresentação errada. Ele está no lugar errado aqui, gente, vocês me desculpem, tá? Tinha que ter falado disso antes. Eu fiz aqui um compilado para vocês de todos os regimes específicos, onde que está na lei complementar falando como é que é o creditamento. Gente, é triste, tá? Eu não sei como é que as empresas de sistema operacional vão entender isso. Porque toda empresa vai se creditar de serviços financeiros, e nos serviços financeiros, pegando esse exemplo, você tem a regra geral do 190, mas você tem uma regra para as operações de OF, você tem outra regra de creditamento para o arrendamento mercantil, você tem outra regra para a administração de consórcio, você tem outra regra para arranjo de pagamento, né? E por aí vai. Plano de saúde, que é o tema aí do Renato, é mais tranquilo, de uma maneira geral. É mais ou menos, mais ou menos. Pimenta no olho do outro não arde, né? Gente, os bens imóveis eu nem coloquei aqui. Porque é tão confuso o crédito dos bens imóveis que tem redutor de ajuste que eu vou deixar para os nossos amigos Thaís e Renato, que vão dar essa aula, que não é esse Renato, é outro, para eles colocar. Então, só quero deixar isso claro para vocês como eu falei, o creditamento desses regimes específicos, eles vão ter que estar, o sistema de alguma maneira vai ter que dar isso para as empresas tecnologicamente. E vai caber ao contribuinte regular, né, do IBS-CBS, olhar se o sistema dele tá pegando os créditos corretamente, porque as regras, elas são bem chatas, elas não são, vamos dizer, uniformes, né? Desculpa, esse slide estava errado, mas estava no lugar errado, porque por problemas aqui dessa que vos fala, que às vezes, né, não, eu vou contar para vocês o que eu fiz. Eu fui pegando várias apresentações, fui fazendo novos slides, aí eu tentei colocar no template da PET, não deu nada certo, aí eu fui passar a minha apresentação inteira no Gama. Só que o Gama, mesmo pagando, só dá 50 slides. Aí eu dividi em 3. Em algum momento eu perdi aquele slide e só fui perceber hoje e acabei colocando ele em outro lugar. Tá? Então, aqui fica a explicação. Bom,
Como é que vai ser a apuração? Gente, a apuração também vai ser, ela é um igual diferente. Ela é igual no conceito, débitos e créditos. E aí, no final do mês, você tem um saldo a pagar, você vai lá e paga esse saldo. Mas a gente vai ter uns complicadores nessa apuração, porque até hoje a gente trabalha a apuração com a emissão do documento fiscal. Agora, além da nota fiscal, e na nota fiscal, ou em algum momento no documento, em algum documento, toda operação vai ter uma chave. Essa chave vai ser um QR Code? Vai ser um número? Não sei, ninguém sabe. O sistema vai dizer, tá? Essa chave vai vincular a operação o tempo inteiro. E essa chave é importante porque é ela que vai permitir o split que vocês e o Ângelo vai explicar isso super bem. Mas por que eu estou falando dessa chave agora? Porque em todos os pagamentos anteriores à emissão da nota fiscal, provavelmente o que você vai jogar. Seja, hoje, como é que você jogava na sua contabilidade? Me ajudem aí os contadores se eu estiver falando errado. Você vai jogar esse adiantamento na conta de adiantamento, recebimento de adiantamentos de clientes. E aí você vai vincular esse adiantamento depois, quando você emitir a nota fiscal. Mas veja, esse adiantamento, como não tinha a emissão da nota fiscal, você não tinha apuração nem do ICMS, nem do IPI, nem do PiscoFins. Agora, ele vai entrar na tua apuração sem o documento fiscal. Como isso vai acontecer? Por isso que a gente precisa, depois, talvez, de uma rodada aí do pessoal dos GTs para falar isso para a gente. Então, isso vai ser já uma primeira questão. E na apuração, o crédito somente será reconhecido se for. Eu estou colocando aqui o tempo inteiro pago, mas o certo seria se for extinto, né? E alteração do creditamento pelo crédito destacado na nota para o crédito extinto. Veja, finalizou o mês ou durante o mês, a gente também não sabe como isso vai ser, receber, como vai ser, a Receita Federal e o Comitê Gestor, em algum momento, eles vão mandar para o contribuinte uma declaração relativa ao mês anterior, ao período anterior, já pré-preenchida. Então, lá vão estar já todos os créditos e os débitos que ela entendeu que você tem direito. Então, aqui qual vai ser a confusão? Para mais ou para menos. Vamos pegar o exemplo do aluguel do carro. Ela zerou lá a sua nota fiscal da Localiza, da RENS, do que for, de qual for a empresa. Você vai lá e você vai, em cima dessa declaração, já que você recebeu, você não pode fazer outra, você vai fazer em cima dessa declaração pré-preenchida, você vai pôr, relativo àquela nota fiscal, um crédito de 50% daquela nota, tá? Então, o contribuinte pode realizar ajustes positivos ou negativos. Ou então ela te jogou 100% e você sabe que o teu funcionário usa aquele carro no fim de semana. Então, você vai tirar 20%, vamos dizer isso. Essa declaração pré-preenchida, que é a declaração assistida, ela vai ser ajustada pelo contribuinte. Então, é diferente da declaração de imposto de renda pessoa física, que a gente está usando como exemplo, em que eu posso começar minha declaração do zero. Ah, eu não quero pegar essa já, que já vem mais ou menos pronta. Eu quero começar eu. Ok, Suzy, você pode fazer isso. Você, contribuinte do IBS-CBS, não poderá fazer isso, tá? Porque você tem que trabalhar nessa declaração que você vai receber. E se não houver uma manifestação do contribuinte, vai se presumir que o saldo apurado está correto e vai ser constituído crédito tributário. Eu vou poder retificar? Eu entendo que sim. Essa foi até uma pergunta que teve na edição passada, que eu estava assistindo a aula e uma das alunas, foi até uma aluna que fez. Eu entendo que sim. Aí ainda ela perguntou também, e eu vou ter que fazer uma retificação, uma para o IBS e outra para a CBS? Eu acho que sim, mas a gente não sabe se não vai ser uma única declaração, né? Então, isso ainda a ver, né?
Como eu falei, a técnica legislativa, ela está falando o tempo inteiro, contribuinte inscrito no regime irregular. Então, qual é esse regime irregular? Quem trata o regime irregular do regime de apuração é a partir do 41. E ele vai falar, o regime irregular do IBS da CBS compreende todas as regras de incidência e é o regime regular, né? E aqui ele faz uma exceção, é interessante aqui que ele faz uma exceção para o simples, né? Então ele está considerando que, inclusive, os regimes específicos estão no regime regular, tá? E vão ser sujeitos aqui às mesmas regras de apuração e tudo mais, e só que com todas as características próprias do regime, dos regimes específicos. Ele é aplicável para todos os contribuintes, menos os que são do simples ou MEI. Os optantes do simples podem escolher o regime regular, e se alguém está no regime regular e receber um ressarcimento de crédito no ano, não pode no ano seguinte ir para o simples, tá? Tem uma vedação aqui, que é o parágrafo 5º, que fala expressamente que é vedado ao contribuinte do Simples Nacional ou ao contribuinte que venha fazer opção por esse regime retirar-se do regime regular do IBS da CBS, caso tenha recebido ressarcimento de créditos desse tributo no ano calendário corrente ou anterior, nos termos do artigo 39 da Lei Complementar. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Uma coisa que vai facilitar muito é que a apuração ela é centralizada na matriz, né? Isso está previsto no 42. Eu até cheguei a perguntar para a Melina, falei, poxa, mas será que não vai ter aqui um planejamento tributário? Porque se essa apuração é toda na matriz, e aí eu vou escolher no município que tem a menor alíquota. Como a ideia é que esse tributo ele é integralmente pago pelo consumidor final, em tese não vai existir o porquê fazer isso, tá? Mas eu já fiz essa pergunta. O pagamento, o pedido de ressarcimento, tudo vai ser centralizado em um único estabelecimento. E aqui, gente, o que vai ser muito bom é que não vai ter essa loucura de empresa que apura o ICMS aqui. Em São Paulo tem saldo credor, em Minas tem saldo devedor, no Mato Grosso tem credor, no outro tem devedor e você não pode compensar um com o outro. Então, para empresas que estão em muitos estados e tem essa oscilação, vai ser muito legal. A apuração que está sendo falada ela é mensal e o regulamento que vai definir prazos e vencimentos. A apuração vai fazer a diferença entre débitos e créditos apropriados no período, tudo isso previsto no artigo 45, ajustes positivos ou negativos previstos no parágrafo 1º do 45, débito positivo a recolher, negativo pode recuperar, e o que tiver nessa DAF, nessa GIA, não sei como vai chamar, essa apuração por si só já vai implicar a confissão de dívida, e é incrível como isso está repetido em muitos artigos. Com relação ao que eu falei da apuração assistida, o comitê gestor e a Receita, elas podem apresentar essa apuração assistida. Se tiver essa apuração, faltou um R aqui, aí, apuração assistida, o contribuinte tem que ajustar essa apuração, não pode fazer outra, é a previsão do parágrafo 2º. E o que diz é que essa apuração assistida vai ter que ser uniforme e sincronizada para o IBS-CBS, sabe Deus o que isso significa, mas aparentemente, né, tem que ser, eu não vejo como não ser a mesma. Essa apuração, ela vai ser baseada nos documentos fiscais e outras informações do contribuinte. Por que não dá para ser só nos documentos fiscais, pensando em nota fiscal? Por causa dos adiantamentos. Essa apuração assistida, se confirmada ou ajustada, ela é confissão de dívida, e ausência de manifestação, o saldo presumido é tido como correto. A gente vai ter aí uma regulamentação que vai identificar os critérios específicos para
quem são beneficiários, quem são os critérios específicos para serem identificados, quem são essas pessoas, tudo isso vai vir com a regulamentação. Gente, aqui eu quis falar um pouco do Simples, trazer, porque é uma pergunta que vem bastante, foi até um dos artigos que eu escrevi no livro. O Simples ele foi criado para facilitar a tributação das micro e pequenas empresas. A emenda constitucional ela reformula o sistema, ela mantém o tratamento diferenciado para as empresas pequenas e micro, e uma mudança foi permitir que a empresa do Simples possa ficar no Simples para a contribuição previdenciária, que às vezes é muito importante, continue para imposto de renda, e seja optante do Simples. Como funciona o Simples hoje? Você tem bonificação dos tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia de pagamento. Você possui alíquotas progressivas conforme a receita bruta da empresa e o CNAE. Não pode ter aproveitamento de créditos tributários pelos clientes da empresa. E você tem uma simplicidade administrativa. O que muda com a reforma? Como eu falei no começo, o Simples continua existindo, mas há agora uma opção. Ou você fica no Simples, ou você opta pelo sistema regulado IBS-CBS, continuando no Simples para as outras. E essas empresas que escolherem o regime regular, elas tanto vão gerar crédito tributário, como elas vão aproveitar crédito tributário. Quais são as vantagens? Permite o uso de crédito, pode tornar a empresa mais competitiva ao longo da cadeia e pode reduzir o custo de aquisição para clientes que vão usar os créditos. Qual é a desvantagem? Maior complexidade na operação, exige maior controle contábil e fiscal e pode ser desvantajoso para empresas que vendem diretamente ao consumidor final, porque assim, eu não quis cravar, mas eu não consigo pensar na hipótese de alguém que esteja no Simples e venda para o consumidor final, que seja vantajoso estar no ser optante. Mas vamos pensar, o salão de beleza vai gerar crédito, você não pode tomar crédito. Quer dizer, a pessoa física, né, que vai receber, não pode tomar crédito disso. A menos que você seja uma empresa de beleza, que, por exemplo, que trabalhe para a Globo. Aí sim, me parece que nesse caso, a Globo vai poder tomar crédito, a Max, sei lá quem seja. Mas aqui eu estou falando diretamente ao consumidor final. Então, eu não vejo como pode ser vantajoso. Vai ter impacto na competitividade? Me parece que sim. Que essa questão de gerar crédito pode tornar o produto mais competitivo. Porém, você tem que olhar quem é o teu cliente final. Quem é o teu cliente? Porque se o teu cliente for uma exportadora e para ela tanto faz ter crédito, talvez não valha a pena mesmo que você seja um simples B2B, tá? Então, empresas que vendem ao consumidor final tendem se optar, ter um aumento dos preços e por isso que vai ter que ter um planejamento para tomar a melhor decisão. Por quê? Porque, vejam aqui, a carga tributária no Simples Nacional atual é unificada, no regime regular vai ficar separada IBS-CBS. Os créditos tributários para o Simples normal não gera, para o regular gera. As obrigações acessórias no Simples atual é simplificada, se optar por ser contribuinte regular, fica mais complexa. Na cadeia produtiva, a competitividade de quem não optar fica menor, no regime regular fica maior. É ideal para empresas B2C ficar no Simples total. E para o B2B, empresas que compram para revenda ou produção, me parece que é melhor ir para o regime regular. Mas precisa conhecer a legislação, o perfil dos seus clientes e, possivelmente, a gente vai ter ainda uma regulamentação. O que é importante é olhar que essa opção é anual e é para todos os clientes. Então, alguém que está no Simples, que vende para pessoa física e para pessoa jurídica, esse está lascado. Porque, vamos dizer, alguém que faz, sei lá, algum serviço de manutenção
E tem também pessoa física, vai ter que abrir duas empresas, eu acho, e aí tem toda a problemática do Simples mesmo. Mas eu vejo aqui para o pessoal do Simples vai ter aqui uma complexidade no primeiro momento que vai exigir dos advogados que auxiliem nesse entendimento. Também está previsto aqui na minha aula, faltam 10 minutos, estou quase terminando, gente. Não vai, não sei se tem pergunta, mas aí a gente só fica mais um pouco se for o caso. Tem pergunta sim. Estou lascado, então. Mas você está vendo que eu estou me enrolando, né, Renato? Justamente para não responder. Falei que ia responder as do André e não ia responder nenhuma. Os saldos credores, como é que eles estão? Gente, essa previsão está ainda estava tá na emenda constitucional, PL 108. O que a gente pode falar? Que eu assisti uma palestra que até mudou um pouco a minha opinião. A minha opinião é que saldo credor, quem tiver saldo credor ICMS em 31 de dezembro de 2032 tem um mico, né? Não sei se a moçada, se os advogados estão assistindo, lembram da brincadeira do mico, é terminar com o mico na mão, né? Vai fazendo os casaizinhos e eu acho que é um mico. Mas eu assisti na Fenaló até, um dos painelistas colocando, olha, agora muitas auditorias não permitem nem que a empresa que tem crédito em estados que não pagam, Minas Gerais, nananana, coloquem isso como ativo. Possivelmente vão ter que aceitar, porque está aqui que vai ressarcir por meio de compensação em 240 meses. Esse saldo pode ser passado, mas assim, o que acontece, gente? A empresa que acumula saldo credor, ela tem que começar a se planejar desde agora para pedir essa homologação desses saldos, esse crédito, porque ele tem que estar em conformidade até 31/12, tem que ter um pedido de habilitação prévio, tem 5 anos a partir de janeiro de 2033, mas esse saldo credor, quanto melhor ele tiver já homologado, mais fácil vai ser você passar para frente. Possivelmente, eu acho que o comitê gestor até e os estados vão ter que se organizar para homologar esses créditos. Mas eu até fiquei triste quando eu vi que isso estava na minha aula, Renato, porque eu desacredito totalmente desse ressarcimento de saldos credores. Então, eu não quero ser mensageira de má notícia. O que eu acho? Empresa, você tem saldo credor? Se tem em São Paulo, você consegue passar, pode até passar para outra pessoa, vender para quem vai usar em transação. Tá aqui é uma beleza. Tem uma série de estados que não é assim. Então, acho que você tem que fazer uma força-tarefa para resolver como você vai fazer com esse saldo credor. Nesse painel, eu falo que vai ter um mercado para isso. Então, eu acho que é importante olhar para essa questão, tá? Mas isso aqui tá meio. Tá dentro e tá fora, assim, porque na verdade é o crédito, né? Esse saldo credor, ele vai virar um crédito. Só que você não vai abrir o seu estoque de crédito de IBS, vamos falar assim, e poder, pá, compensar tudo no dia 1º de janeiro de 2033. Você vai compensar isso em 20 anos. Ah, vai ter o IPCA a partir de 2033? Vai, mas você vai demorar 20 anos. Aí esse painelista bateu, mas hoje você não tem previsão de quando você vai receber. Então é isso é essa a questão que a gente tem. Tem também aqui uma regrinha para o ST, que está aqui depois. Como isso também pode mudar, gente, ainda, né? Eu prefiro deixar aqui nos slides e depois vocês olharem. Eu tinha colocado um pouquinho ainda sobre operacionalização e administração do IBS-CBS, para falar que vai ter uma atuação conjunta, uma plataforma única e um acesso centralizado, que quando a gente fala da apuração, e talvez tenha alguém aqui dentro desses quase 300 alunos, que trabalha no setor fiscal, no setor contábil, fala assim, mas como é que eu vou fazer esse acesso? Porque já está se criando, vai ser um cadastro único, uma plataforma única, e uma atuação conjunta do comitê gestor. Uma obrigatoriedade de um registro único, com uma integração de informações, com um único domicílio eletrônico, e parou de novo. Peraí. O que eu queria colocar para as empresas que eu vejo que é algo importante
é que vai ter aí uma obrigação de emissão de documento fiscal eletrônico, com compartilhamento, e que essas notas fiscais e tudo isso já está aparecendo. Na própria lei complementar, já tem uma regra que todos os sistemas de União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles têm que adaptar seus sistemas e aplicativos para emissão dos documentos fiscais, que a partir de 1º de janeiro de 2026, todos serão obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica do padrão nacional, e o descumprimento dessas regras pode resultar na suspensão das transferências voluntárias. Então, me parece que a gente realmente tem um momento em que vai convergir para uma uniformidade no sistema como um todo. Então, isso é importante e eu queria colocar isso. Enfim, acho que eu terminei. É o fim da aula, mas como eu coloquei, é o início de muitos estudos e muitas discussões. E eu vou ficar aí aqui uns minutinhos para ver quais são as perguntas, né? Agora estou com medo, o Renato falou que tem. Tem um Espero monte, ter Suzy. Eu trazido algum até. esclarecimento, não sei se eu mais confundi ou esclareci, mas é isso. Eu sou suspeito, Suzy, mas eu achei super didática a aula, viu? Pegou pela mão aí mesmo, foi muito boa. O tema é novo, né? Então acho que tem que ser dessa forma mesmo. Eu leria para você, mas tem muitas perguntas. Então eu te Tá, sugiro você assim passar o olho e ver, tá. enfim, as mais importantes, eventualmente, se você consegue juntar algumas perguntas, né, num comentário só. Ah, ó, essa aqui está perguntando, né? O que eu acho que o Estado não se manifesta para homologação. Eu acho que vai. Ou o comitê gestor, ou vai ter uma regra que vai dar alguma saída para isso, porque eu acredito que tem estados que têm muito valor para pagar, e isso vai comprometer o orçamento e tudo mais. Eu acho que vai ter alguma surpresa, mas é isso porque eu sou pessimista, tá, gente? Agora. Mas eu acho que é algo para ser estudado e tentar, por isso que eu falo para tomar cuidado para não morrer com o mico na mão. É esse o entendimento. Marcela me perguntou aqui, professor, o direito ao crédito fiscal será gerado a partir do pagamento realizado pelo meu fornecedor? Sim. Sendo assim, do ponto de vista da competência, os créditos a recuperar estarão sempre vinculados à apuração do débito de IBS devido, ou seja, só serão apropriados após o pagamento do imposto na etapa anterior. É isso. É isso certinho. Existe alguma discussão em relação à transição de regime, por exemplo, sair do simples e ir direto para o regular? Não, não vi nada. O problema é que você entra no novo sem crédito nenhum, né? Mas não vi nada sobre isso. Em termos de apuração, se a mesma já vai configurar como decisão de dívida, como será possível uma retificação? Pensando em alteração do valor a pagar. Eu entendo que tem que poder fazer retificação. Como eu falei, foi uma pergunta que já teve no curso passado, e eu tô louca para a gente conseguir trazer o Rony Peterson aqui, porque o Rony, para quem não conhece, nunca viu ele nos webinars, ele é o gerente de todos os grupos de trabalho da Receita, e ele que vai poder responder isso, né? Mas eu acho que tem que poder, ou seja, você errou, você não fez naquele momento, você não pode retificar? Eu entendo que pode, você tem 5 anos para fazer isso. Não sei falar se a gente tem que vai ser criado, ou como tem esse VAT aqui, grouping, não sei te falar. Se isso também, eu acho que é algo que a gente que tem que esperar um pouco, isso tudo está em fases de evolução. Não se espera que o IVA dual seja considerado tributo lançado por declaração. Não, ele vai ser por homologação. Mas veja, é uma homologação. É que eu não sei se vai caber aqui essa classificação que a gente tem no CTN por declaração, porque, veja, o que está escrito aqui no 46, 47, essa apuração assistida, ela é feita a partir dos documentos eletrônicos e outras informações do contribuinte. Porque o declaração, o tributo lançado por declaração, ele teria uma parte que seria também pelo fisco. Fico aqui um pouco na dúvida, mas ele vai ser entendido como homologação, 150. O lançamento por declaração, no fundo, é um lançamento por de ofício, né?
porque se baseia nas informações, mas o fecho, né, da constituição do crédito é efetuado pelo fisco. Sim, a gente, aqui o João Mário está falando, a gente vai ficar muito na. Eu não vou nem falar do fisco, nós vamos ficar na mão da inteligência artificial, da tecnologia. Todos nós vamos ficar na. Porque se esse sistema operacional não funcionar, e por isso que a gente vem alertando os advogados, as empresas, que, gente, é uma mudança tecnológica gigantesca. Eu não trouxe aqui, mas outro dia eu fiz uma apresentação pegando já aquela nota conjunta, né, sobre todos, vai ter campos XML diferente, novos números, é uma loucura, né? Então as empresas, eu sei que elas dependem também dos seus sistemas, né, que SAP e tudo mais, mas enfim, deixa eu ver se tem. Acho que poderia pegar as perguntas que vocês possam fazer, realmente. Acho que a gente poderia pegar. É uma ideia legal, Renato, que o aluno deu. A gente pegar as perguntas dos alunos e até no final fazer um e-book. Eu já me É perdi. verdade, é bem interessante. Professora, a Cidiane está perguntando: com a reforma tributária, podemos entender que serão extintos o SPED de contribuições, SPED, IPI, ICMS, obrigações estaduais como o GIA, correto? Sim. Em relação ao bloco K, que é apresentado no SPED, IPI, ICMS, está previsto algo para suprir esse livro após a total virada da reforma tributária? Eu acho que vai ser o livro do IBS, né? ICBS. Eu acho que não tem por que continuar. E é o que estão falando, né? Que as empresas, num primeiro momento, elas vão inchar, precisando ter mais funcionários na escrituração, e depois elas vão ter que mudar essas pessoas, né? Porque hoje, veja, você tem pessoas para fazer a apuração do ICMS, do IPI e do PiscoFins. E agora a apuração vai ser, ainda que tenha complexidade, ela é uma apuração só, né? Não, infelizmente, a Fernanda Torino está falando que não teremos uma plataforma única. Não, vamos ter uma plataforma única, sim. É tudo que eu tenho escutado, até do próprio Rony, tudo no evento que a gente teve recentemente. Eu acho que nem consegue ter uma plataforma que não seja única, porque senão teria que fazer dois splits, seria muita confusão, né? Eu acredito que a plataforma ela tem que ser única, não tem opção aqui. A plataforma do split, a plataforma de apuração, eu acho muito difícil. Mas, enfim, que não seja a mesma. O fisco deveria aceitar o uso do saldo credor, mas validar. São coisas que a gente vai. Na verdade, ele vai querer validar mês a mês. Né? Eu acho que ele não quer mais ter esse risco. Para que isso? Eu acho também que, como tem muitas essas fraudes de crédito, como ele vai fazer a apuração assistida, se houver, eu acho assim, houve uma divergência de mais de 10% na apuração assistida daquele mês, já vai levantar a luz vermelha. E não vai ter mais essa possibilidade de você jogar um valor gigantesco de crédito no único mês. Então, é isso que eu penso. Renato, você está lendo alguma coisa aí diferente do que. Tem uma que eu achei super interessante, que são tantas perguntas e as emoções, né? Não sei se você já passou, da Marli. Como fica o saldo credor de CMS a amortizar de aquisições de ativo imobilizado apurados em 31 de 12 de 2032? Eu acho que tem até uma previsão, mas essa previsão está no 108, né? Porque eu acho que você vai. Depois eu respondo para ela. Eu vou pegar e vou, porque eu não estou com 108 aqui na mão. Mas ou pelo menos eu já vi essa resposta. Deixa eu ver aqui. A manifestação do contribuinte pode e deve acontecer nos casos em que o fornecedor não pagou o tributo na etapa anterior, mas o crédito é de fato devido? Eu não entendi aqui a pergunta. Me ajuda, Renata. A manifestação deve acontecer nos casos em que o fornecedor não pagou o tributo na etapa anterior.
O que eu estou entendendo, se ele não pagou o tributo, o crédito, você não vai ter o crédito. O crédito É, exato. Não, não não tem, vai. não tem o crédito. Aqui está perguntando, é Santana, pensando nas situações em que a mercadoria deixa o estabelecimento antes do efetivo pagamento, ou seja, eu tenho emissão da NF antes da liquidação. Como ocorrerá a extinção da obrigação tributária e a apuração de crédito recorrente? Vamos dizer, isso o Ângelo vai dar esse exemplo, eu sei porque já assistimos, né? Mas vamos lá, eu vendi o meu produto para a empresa do Renato. Nós advogados, a gente vai se lascar. Para quem trabalha com empresa, essas empresas maiores que ficam colocando 60, 90 dias. Hoje, a gente trabalha, nós pobres mortais que estamos no lucro presumido, eu trabalho no regime de caixa. Então, eu emito a nota, mas eu vou oferecer a tributação, o valor que eu receber, só quando eu receber, porque eu estou no regime de caixa. Agora eu mandei a minha nota fiscal, ou emitiu a nota e foi o produto, e eu só vou receber daqui a 90 dias, ele vai, veja, eu emiti a nota hoje, dia 20 de março, e eu, 21, não sei, e ele vai entrar na minha apuração de março, vamos dizer que a data do vencimento é 10 de abril, eu paguei dia 10 de abril, vamos dizer, eu paguei, já pinga esse crédito para o meu cliente, e ele só vai me pagar daqui 90 dias. Então, o que deve acontecer? Eu vou ter que negociar com esse cliente que quer me pagar 90 dias. Eu falo assim, olha, pelo menos o valor do tributo, 25%, você me adianta. Então, a gente acha que vai ter que ter uma mudança nessa para essas empresas que só querem pagar depois de 90 dias. Ótimo ponto. Ótimo ponto. Não, porque nós, advogados, a gente sofre muito com isso, porque a gente não vai mais ter esse regime de caixa. A gente, para PIS, para IBS, CBS, não tem essa possibilidade. Recolhimento ao adquirente implica dizer em uma sistemática de retenção. Isso vai ficar mais claro com a próxima aula no split. É meio que uma retenção, mas não pelo adquirente. O adquirente, ele não faz a retenção, porque o adquirente, ele imediatamente ele tem que pagar. Senão fica para ele a responsabilidade, tá? Que aí ele não vai ter o crédito. Mas eu só consigo visualizar o pagamento pelo adquirente se ele for pagar em dinheiro. Mas para o vendedor nunca vai valer a pena, a não ser que ele esteja totalmente quebrado e não tenha crédito nenhum. O Enio me salvou aqui. Quando eu falei dos planos de saúde e tal, decorrente de acordo ou convenção coletiva. Isso aí foi algo que entrou no Senado, porque a convenção é mais difícil. Bom, É que não estava dando, não tava, não tinha e previu só convenção e depois passou a prever acordo também no Senado, né? Estendeu um pouquinho mais no caso de plano de saúde e os outros itens. a Fernanda está me perguntando aqui, professora, sobre o débito pago pelo contribuinte, que será crédito para o cliente, quando o cliente pagar o valor total da NFE, esse imposto que estará somado ao valor do produto será acreditado integralmente para o fornecedor. Sim. E mesmo que esse fornecedor esteja em dívida com outros valores, porque é a chave, e isso vai ser bem explicadinho no split. Essa chave de vinculação vai fazer, olha, essa operação foi paga. O fornecedor já pagou. Vamos dizer que o fornecedor pagou para receber em 180 dias. E aí, em 180 dias, por algum motivo, esse fornecedor está inadimplente com o fisco. Mas como essa operação foi paga, quando pagar essa NFE, ela vai ser paga integralmente. Isso eu perguntei para o Rony me deu uma interpretação histórica. Você tem que ver na história dos projetos, das mudanças do projeto de lei 68, que você que consegue responder isso. Não sei se ficou alguma para trás, gente. Quer fechar com a primeira pergunta desse bloco, Suzy? Essa é boa, você vai gostar, pelo que a gente vem discutindo. No varejo, é comum recebermos valores em dinheiro através de depósito em conta bancária denominados verba comercial. Nesse caso, por se assemelhar a uma receita financeira, a dúvida que fica é: esse valor utilizado, ora para rebaixar do preço, acho que é para bater do preço, né, ou para diminuir o preço de venda praticado,
e hora, perdão, é hora como redutor, né, do custo e hora como receita para somar ao resultado, sofrerá a incidência dos novos tributos? É a pergunta do Davi Ruiz. Essa pergunta é uma pergunta de milhões. Por quê? Porque se for considerado Eu receita financeira, sabia que você ia gostar. se for considerado receita financeira, não tem incidência de BSBS. Então, aqui, Davi, eu acho que vai ter uma litigiosidade. Aqui tem uma tese, né? Porque, veja, qual receita financeira que está expressamente dita aqui que não incide? Porque até a aula, acho que de terça da Ariane, que não incide IBS-CBS, a receita financeira da aplicação financeira. E aquilo que você entende, eu acho que o físico jamais vai entender que isso aqui essa verba comercial seria uma receita financeira, é uma receita para o seu negócio, né? Mas eu acho que dá para tentar criar uma tese nesse tema. O que você acha, Renato? Estou viajando na maionese já? Não, não, eu também acho. Eu também acho. Mas pelo jeitão aqui, o fisco vai tentar colocar isso naqueles isso aqui são os encargos, etc., É. que acabam compondo ali o valor do Muito fornecimento. Mas varejo. Então, esse tratamento, né, que esse valor que é dado, né, como ou vai entender como uma comissão, não sei, isso provavelmente aí qual vai ser o problema, Davi? Aqui aí você vai cair em outras coisas, o fórum de harmonização, né, que os comitês lá que vão inclusive ser vinculantes, até mesmo estão querendo que vincule até para os tribunais administrativos. Aí ninguém vai aceitar, vai ter que ser discussão judicial mesmo. O CBS terá a mesma alíquota aqui que a Stephanie perguntou, tanto para real quanto presumido? Sim, não tem. É essa, né? Então, Stephanie, é muito importante essa pergunta, porque realmente é isso. Hoje, a gente que está no presumido, você não está nem ligando para fazer apuração de crédito, não. Então, ontem mesmo, também nesse evento, o Tasso estava falando, poxa, estão falando de simplicidade, todo mundo que está no presumido hoje não tem que fazer débito e crédito, vai ter que fazer, verdade? Vai ter que fazer. Não tem jeito. se quiser fechar com a última, que é da Marli. A Marli só tá mandando desafios aqui, ó. Eu não tô chegando nela. Não sei por Ó, na transição de dezembro de 32 para janeiro de 33, como ficará o crédito em relação às mercadorias que ficarem em trânsito? Ou seja, a NFE foi emitida com incidência de CMS em dezembro de 32, porém com recebimento de mercadoria pelo destinatário somente em janeiro de 33. Eu acho que vai vir aqui um regramento específico. Certeza. Aí vamos ter que aguardar. Vai vir um regramento para fazer esse esclarecimento, tal. Tem muita coisa. E aí, como eu estou fazendo a campanha para o Rony vir, o Rony vai me matar, né? A gente já traz, porque assim, o que ele me disse também, que é muito interessante pegar essas dúvidas do dia a dia, porque isso os alimenta nos grupos de trabalho, porque não conseguem ver todos os problemas que vão ter. E nos alimentam também, né, Suzy? Não, Eu eu falei, costumo dizer, a parte que eu mais gosto de dar aula são as perguntas dos alunos. não é o que eu Eu falo. adoro. Né, e aqui voltando a falar, que nem eu já falei na aula da Ariane, gente, cada leitura que você faz, você fala, meu Deus, mas será que é isso Né? mesmo? E isso, nós teremos alíquotas diferentes, o Marcos está perguntando, diferentes no mesmo estado. Mas provavelmente, se você pegar eu acho que isso, talvez na aula do Alcoforado com o Alberto, eles vão trabalhar melhor. Mas essa nota fiscal, toda essa documentação fiscal, essa nota técnica, não nota fiscal, que está sendo trabalhada, você não vai conseguir mais, por exemplo, emitir a nota com. Hoje você consegue emitir com alguns erros, né, que não impedem a emissão da nota. Já está colocado lá que não vai ser mais permitido. Então, por exemplo, um CEP que não bata, não vai provavelmente permitir a emissão da nota. Por isso que tem até algumas empresas que estão vendendo soluções para acertar o cadastro de clientes e de fornecedores. Porque provavelmente, quando você colocar o CEP, já vai falar a alíquota do estado e do município.
A maior dúvida está na forma de creditamento, realmente. É essa apuração, tudo que a gente vai lendo, fazendo, e aí vocês vejam os slides. Como eu estou aqui sempre na coordenação, também vocês podem, nas aulas, fazer perguntas para mim. Gente, acho que é isso. Vão, como eu falei, é o fim da aula, mas é o começo das dúvidas, dos estudos e das discussões, não tem jeito. Espero ter pelo menos assim, né? Eu brinco que quando eu estava na faculdade, na escola, assim, eu sempre pergunto, mas como é que a pessoa consegue fazer pergunta? Não consegui nem entender a questão ainda, né? Então, que pelo menos eu já tenha incitado vocês a conseguirem fazer perguntas, né? Até as respostas é um pouco mais difícil. Mas é isso, gente. Agradeço bastante a presença de todos vocês. E terça-feira venham preparados que o Ângelo e a Carla vão, aí sim, colocar bastante nó na cabeça de vocês com o split. E, Renato, agradeço aí a sua companhia durante a aula. Imagina, Obrigada. um prazer. Foi excelente, Suzy. Parabéns, obrigado, viu? Obrigada, gente. Até mais. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.